Tá atrasado o salário aí, Renato? Só pra gente saber. Porque ele mudou muito o discurso e ele adequa o discurso dele de acordo com a conveniência. Ontem uma derrota que eu reputo injustificável pela falta de ousadia, pela falta de coragem realmente. Renato teve medo de perder e aí a certo momento parecia claramente contente com o empate contra um time fraco, num jogo que ele poderia ter resolvido a classificação. Não era vencer nem empatar, não. O Fluminense ontem poderia ter voltado classificado com uma vitória de 3-0, por exemplo, 2-0 pelo menos, né, para jogar tranquilo no fim de semana contra o Vitória, podendo até não poupar todo mundo, e agora volta com derrota, agora vai ter que jogar com o time reserva no sábado de novo, deve tomar outra pancada no Vitória, que vai se aproximar do Fluminense, sair do Z4, se ganhar do Fluminense, fica a 3 pontos do Fluminense, esse Vitória que está no Z4. Então, meu amigo Garoni, é uma vitória mais desastrosa do que parece, tão desastrosa quanto a coletiva do Renato no pós-jogo. E digo mais, contra o Bahia eu já achava uma certa obrigação o Fluminense passar, já até disse aqui. Mas obrigação era meio que uma palavra meio forte contra o Bahia. Contra o Bahia. Contra o Lanús é muito obrigação. Contra o Bahia eu achava que não era nem favorito, sim. Na minha visão, não era nem favorito. Contra o Lanús é favorito. Contra o Lanús, o Fluminense é favorito e tem muita obrigação. Mas jogou o Everaldo. Everaldo jogou, tá? Jogou praticamente o jogo, quer dizer, estava em campo, pelo menos, né? Everaldo jogou, e o Renato falou que o Lescano não entra porque tá sem... Foi isso que ele falou? Deixa eu ver o que o Renato falou sobre por que o Lescano não entra. Olha só, dá uma olhada. O problema é que a cada 3 dias a gente toma decisão, né? Que a gente tem 10 jogos para poder ganhar 2 jogos. Toda hora é uma decisão. Então, no momento, estou dando mais atenção para os jogadores que têm o ritmo de jogo. No momento que eu cheguei, eu falei para vocês, tanto o Lavega quanto o Lescano, a gente precisava corrigir eles, lapidar eles em certos momentos, e na hora certa as oportunidades iriam aparecer. Eu estou esperando a hora certa aqui, tá? O Renato falou que na hora certa ele vai botar. Eu quero saber qual vai ser a hora certa para ele botar o Lescano, o Lavega, e quando é que eles vão ter ritmo de jogo sem jogar. Porque se o Renato fala em ritmo de jogo, que ele não pode botar o Lescano porque ele está sem ritmo de jogo. Quem é que está com ritmo de jogo, Renato? O Otávio, que voltou a ser titular depois de 6 meses sem jogar, se botou para ser titular contra o Corinthians. Ele estava com ritmo de jogo para ser titular? O Ganso, que não jogava 25 jogos, você botou para ser titular, não conseguiu nem completar um tempo. Esses estão com ritmo de jogo. O Fuentes, que também passou por uma lesão séria, ficou um tempão sem jogar, está com ritmo de jogo? Conversa fiada, né, Renato? Você tem que se levar a sério um pouquinho mais, tá, Renato? Levar a sério um pouquinho mais o clube e tentar levar a sério um pouco mais quem tá te ouvindo. Ninguém é idiota. Como é que ele vai falar em ritmo de jogo de um jogador que nunca é relacionado? E quando é relacionado, nunca entra. Um cara que não joga há 4 meses. Em maio, a última vez que eles jogaram, tem mais do que 4 meses. Raíza, me ajuda aí, Raíza. Boa tarde pra você, pro Papa. Ô, Raíza, calma aqui um pouquinho. Tá difícil, né? Faltou só o megafone. Cadê o megafone? Ficou em casa, meu amigo. Acabou a bateria do megafone ontem, Raíza. Eu imagino, porque eu tava vendo a discussão de vocês, o debate aí de vocês em relação ao Fluminense, e eu acho que o grande ponto é a postura, né? O Fluminense não pode, na minha opinião, chegar para esse jogo contra o Lanús, mesmo que seja na Argentina, e jogar só por um empate. Porque essa foi a sensação que ficou. Que o Fluminense foi para lá, não foi para jogar para tentar ganhar, foi para lá para tentar não perder. E acabou perdendo, né? No segundo tempo, acho que as mexidas do Renato não surtiram efeito. Essa insistência no Soteldo incomoda um pouco, porque o Soteldo não vem mostrando nada, não vem agregando em nada, e toda vez que ele entra, o time piora de certa forma, né? E ontem não foi diferente, o time piorou com a entrada dele. Parece que não dá para entender essa insistência, desgasta até o jogador, é ruim até para o próprio jogador, porque ele fica super desgastado com a torcida, né? E aí, para dar a volta por cima, demora, pode até nem acontecer, tá? Enfim, e eu acho que o que você falou sobre essa não utilização dos reforços também é mais uma contradição do Renato. O Renato se contradiz com essa questão de investimento. Uma hora é fácil ganhar com 200 milhões, né, com investimento X. Outra hora o investimento não garante resultado. Enfim, essa contradição dele realmente eu acho que é algo que vem incomodando bastante. O Renato tem falado coisa com coisa, né? Cada hora fala uma coisa e mais uma vez ele demonstrou isso.
E, de novo, Ilan, eu acho que o Fluminense não pode entrar em campo num jogo contra o Lanús, mesmo que seja na Argentina, né? Esse Fluminense, que ficou em 4º lugar na Copa do Mundo dos Clubes, não pode entrar lá para tentar não perder o jogo, né? Tem que jogar bola, tem que jogar futebol. E aí acabou perdendo, né? Entrou para não perder e acabou perdendo. E vem todo um cronograma, porque tem jogo do Campeonato Brasileiro, tem que abrir o olho, porque a zona de rebaixamento tá logo ali. Alguns pontos estão separando o Fluminense dessa briga. E se você não dosa essa energia, se você não consegue dosar essa energia, daqui a 3, 4 rodadas a situação vai ficando mais complicada, né? Então, acho que ontem tá na conta do Renato, sim, essa derrota do Fluminense, Ilan. E aí, Papa? Fala, meu amigo, o que você achou aí do que falou Renato Gaúcho? Nada muito diferente do que a gente costuma ouvir do Renato. Ele tem uma coleção de frases, de justificativas. Parece que ele vai escolhendo aqui dentro. Ele tira Qual assim que do encaixa bolso. melhor, Ele né? tira do bolso assim uma coleçãozinha. Ele, vou pegar hoje, vou falar essa frase aqui, essa outra. O problema é que agora já não tem mais como defender, né? Ele tá se contradizendo demais. E aí, ele teve uma outra contradição que acho que ninguém percebeu. Talvez nem vocês tenham percebido. Quando ele pega e fala assim, pô, peraí, o jogo não foi bem assim. Nós tivemos a posse de bola de 50 e tantos %. 52%. Aí, 52 a 48. sim, mas ele fala, nós tivemos mais posse de bola. E aí ele se contradiz, porque ele gosta de falar justamente o contrário. Não adianta nada a posse de bola se no final da noite sou eu que levo a mulher para casa. Né? Ele falando do amigo, conta a história do amigo dele. Então, porra, ele fala disso. Ele diz que ele usa isso quando é contra ele. Não adianta nada, os caras têm posse de bola, quem ganhou fui eu. Quando ele perde o jogo e ele tem mais posse de bola, ele quer usar o termo que ele critica. Pô, peraí, ele tem que se decidir, porra. Porque ele não tá falando coisa com coisa. Ele tá começando a se contradizer. Quando eu tiver 200 milhões, eu também vou ganhar todo mundo. E aí? Aí agora o dinheiro não é importante, que não sei o quê. Se não fosse assim, nem começava campeonato. Então, cara, ele se contradiz demais. Ele tem muita dificuldade, tá, de criar uma linha de raciocínio e manter aquilo ali. E isso irrita, né? Agora, vai morrer abraçado com o Soteldo, né? Com o Anão de Jardim. Ele vai morrer abraçado com o Anão de Jardim. O Dezão, achei que o Dezão ia infartar ontem, né? O Dezão ontem, eu conversei com ele, ele falou assim, tá me zoando? Não acabou não. Eu falei, não, eu acho que vocês vão passar. No Rio de Janeiro vocês vão ganhar. Vocês vão passar. Eu não tô zoando o Fluminense, eu tô rindo de você, do jeito que o Dezão ficou. Que ele pegou e falou assim, porra, o Soteldo é menor que o meu. Eu ri pra caramba. Eu ri pra caramba. Então, tipo, vocês não viram esse vídeo, cara? Esse vídeo viralizou. Eu não vi, não. Mas eu acredito em você. Eu acredito em você. Você não precisa mostrar, não. Não, aí o vídeo do Dezão é muito bom, porque até o Carlos Daniel, vocês conhecem também, faz uns remixes muito legais. O cara é tricolor, mas ele fala de todos os clubes. E ele fez um remix do Dezão, e aí ele rindo pra caramba, e ele fala, pô, ó, presta atenção nisso. O papo que tá rolando lá no Sul. O Dezão trouxe uma informação do papo que tá rolando lá no Sul. Que o Renato já tá sabendo que o Mano tá balançando e tá doido pra voltar pro Grêmio. Será? Não, eu tô falando... Isso não é informação minha. Isso é o Dezão que falou no vídeo dele. E aí o Carlos Daniel reagiu a isso. E eu reagi aos dois. Achei engraçado pra caramba. E aí o Dezão achou que eu tava zoando ele, Fluminense eliminado. Não, eu não tava zoando ele, eu tava rindo do jeito que ele ficou, meu irmão, revoltado. Não aguento mais o Renato, eu não aguento mais o Soteldo, que leva pra casa, aquela coisa toda, né? E aí zoou o Soteldo e tal. Mas é complicado. E eu acho que o que irrita muito também os torcedores é o comportamento do Renato, é a forma que ele fala, que ele age na coletiva, né? De achar que tá tudo normal, isso irrita. Era melhor chegar ali e falar assim, deu ruim mesmo, foi péssimo, errei, não funcionou como eu queria, eu deveria ter colocado o time para frente, eu achei que de repente jogar dessa forma daria certo, não deu. O que o torcedor quer muitas vezes é sinceridade, e o cara não está sendo sincero. O Renato está sempre na defensiva, né? O Renato ele tá sempre na defensiva. Ele tem sempre uma resposta para tudo, que vai sempre, muitas vezes de encontro que ele falou uma semana antes, então ele está sempre... Eu entendo quando a gente discorre, igual a gente brinca aqui do Diniz, de outros treinadores, do Felipe Luiz, a gente estava naquela de o Bruno Henrique o Pedro vai jogar, não vai jogar, cabe, não cabe no esquema dele. A discordância faz parte sempre.
Mas você olha os treinadores, você tem uma linha de trabalho, uma linha de ideia. Ó, esse treinador pensa isso, esse pensa aquilo. O Renato, ele vai variando de acordo com o que protege mais ele. Então, numa hora isso aqui serve, na outra não serve. Ah, se perdeu, tá tudo bem. Foi por causa disso. Se acontece a mesma coisa e ganha, não valeu de nada. Então, ele está sempre se defendendo como se a coletiva fosse um grande ataque ao Renato Gaúcho. E não é. É um lugar que ele vai explicar para o torcedor o que aconteceu, por que ele escolheu isso, por que ele escolheu aquilo, o que ele acha que deu certo, o que deu errado. Porque não é só para ele ficar ali se protegendo. É para ele dar uma resposta para o torcedor, não é nem para a imprensa, não. Se eu tô lá e não tenho nada a ver com a história, eu vou lá, vou fazer a pergunta para ele, porque o torcedor quer saber, não é o que eu quero saber. Então, acho que o Renato peca muito nisso, não sei se por falta de paciência, os anos todos de futebol, às vezes já não tem mais saco para ficar ali aturando imprensa, coletiva e tudo mais, de ser cobrado, mas assim, faz parte do processo, faz parte do trabalho, e acho que ele se contradizer o tempo todo em relação... Deixa muito claro que o Renato não está lá para passar uma ideia dele. Ele está lá para se defender, custe o que custar. Essa imagem está aqui do meu lado, né, do nosso lado aqui no centro, é a imagem do Renato preparando a alteração. A primeira alteração que ele fez, as duas primeiras, aos 24 do segundo tempo, né, muito depois do que deveria ter mexido no time, porque no primeiro tempo já dava para notar que o Fluminense tinha tudo para ganhar o jogo, né, era só arrumar direitinho, botar uma formação um pouco mais ofensiva, ter mais ousadia. Aí aos 24 do segundo tempo ele bota Bernal no lugar do Martinelli, que estava bem, era um dos melhores do Fluminense em campo, que é um volante mais de saída de bola, o Martinelli, e bota o Bernal, que é um jogador mais de contenção, mais de marcação. Errou, né? Já estava chamando para cima o adversário, já perdeu em poder ofensivo quando ele botou o Bernal no lugar do Martinelli. E botou o Soteldo, como se fosse a melhor solução ofensiva para o Fluminense, a única e a favorita dele. Favorita porque o Renato parece querer justificar todos os jogos o fato de ter sido ele, digamos assim, o patrocinador da vinda do Soteldo, que isso foi divulgado na época, né? O Renato era o grande defensor, o cara que pediu, quase exigiu a contratação do Soteldo pela fortuna que o Fluminense acabou gastando antes do Mundial. E aí tem uma tuitada aqui bastante interessante, né, com a qual eu concordo, e isso aí vai ilustrar um pouquinho. Bota aí na tela. Magno Navarro, né? Todo mundo conhece, humorista, tricolor também, falou o seguinte: o Renato, em conluio com a diretoria, vai entubar o Soteldo até não poder mais. É sobre isso. Sabem que dividem 1 tonelada de culpa nessa aberração de contratação e precisam fazer valer o investimento. Spoiler, não vão conseguir. Se tivessem hombridade, o colocariam para treinar separado amanhã. Acho que tem mais coisa, não tem? Acabou aí o tweet? Acabou aí? Acabou? Acho que sim, né? É que teve gente que reclamou assim, logo... Eu me lembro de ver a resposta, achei que tinha sido o Magno que escreveu, mas foi nos replies o pessoal falando o seguinte: quem tinha que treinar separado a partir de amanhã era o próprio Renato, né? Ele que devia ser treinado, devia treinar separado. Mas, enfim, concordo muito com o Magno, eu acho que é sobre isso. O Renato está insistindo, o Renato está entubando o Soteldo, para tentar provar o ponto dele, e a cada jogo que ele bota é mais uma derrota. Então, o spoiler é esse aí. Aparentemente não vão conseguir. Até quando o Renato vai continuar insistindo com o Soteldo e sonegando lugar para o John Kennedy, que não entrou ontem novamente, sonegando lugar para o Riquelme Felipe, que é o jogador mais talentoso do elenco, que não entrou ontem novamente, mas o Cano entrou, né? O Cano entrou, falar com duplo sentido, inclusive, tá? O Cano ontem entrou. Entrou o Cano? Entrou. No finalzinho. Entrou aos 49 do segundo tempo, né? O Germain entrou aos 38. Tempinho maldito esse 49. Entrou aos 38 e aos 49 o Cano entrou, né? Naquele golzinho lá chorado e tal. É isso aí, Renato. Então, entrou pelo Cano, o torcedor do Fluminense, com as mexidas paneleiras do Renato, mais uma vez, com o Everaldo não jogando absolutamente nada e continuando como titular, com o Germain Cano entrando todo o jogo por gratidão, gratitude, seja lá o que for, e o John Kennedy mofando no banco de reservas. É isso. Vai ter que reverter semana que vem. Eu acho que tem tudo para isso, que é um time muito melhor que o Lanús. E, repito, tem total obrigação de se classificar. E digo mais, classificar com tranquilidade. Menos de 3, 4, né? Menos de 3, 4 vai ficar esquisito. É isso que o Fluminense tem que fazer na volta, é vencer, convencer, para o Renato ficar um pouquinho melhor na foto, porque tá feia a coisa para ele por enquanto, tá?